Lágrimas eternas, todos já passaram por elas. Alguns ainda choram a todos os momentos, por lágrimas de sofrimento, entre outros que expressam lágrimas de alegrias. Mas o sentido dos olhos lacrimejados é porque aquele olhar já se derramou através das cachoeiras de dor. Cada gota de água que escorre pela nossa face revela emoções guardadas em um semblante feliz, sorrindo com torrentes de lágrimas brilhantes no olhar. Se apresentam os sentimentos que estavam escondidos, uma memória dolorida e ao mesmo tempo uma sensação de felicidade, preenchendo um vazio de uma cicatriz que, pelo lembrar, ela se desfazia pela ferida das lágrimas aprisionadas. É por isso que todos nós choramos sorrindo e dizemos que cada pingo que cai no papel do rosto escreve felicidade. E desta forma, com a borracha das lágrimas, apagamos as lágrimas de sangue que faz sangrar os olhos da alma. Eternas são as lágrimas em suas viagens desde o princípio dos séculos. Toda criança já vem ao mundo chorando lágrimas da vida. Uma mulher chora rios de lágrimas por suas cartas apaixonadas serem rasgadas pelas mãos da decepção que machucou o teu coração. Isso faz uma mulher se mergulhar nas lágrimas da solidão, vivendo com um vazio nas palavras dos seus dias, sozinha no oceano do destino esquecido. Um homem expressa suas palavras através das lágrimas, quando chora sem cessar, formando um lago de letras ao seu redor, e pelo silêncio traçado no brilho do teu olhar, começa a relatar os seus versos camuflados nas lágrimas, gerando um mar de sonhos. Suas frases em cada lágrima que se une nessa massa de águas, e ao longo do tempo é construída sua história que navega pelo mar das lágrimas. Existem olhos de eterna tristeza que acompanham as lágrimas marcadas, e também tem olhos de eterna alegria, acompanhado pelas lágrimas de melodias. Choramos por amor, choramos pela dor, choramos por uma despedida, choramos simplesmente por chorar. Lágrimas são como a chuva que cai por toda parte. Isso significa que quando está chovendo, o céu está chorando, molhando a face do planeta Terra. Lágrimas são levadas em cada mala que pela estrada os olhos carregam. No seu oculto as lágrimas e saudades deixadas para trás. Pois quando alguém vira as costas e diz um adeus, consigo mesmo leva as lágrimas no peito. E quem fica, vive com as lágrimas por toda a vida. Lágrimas, no botão de alta destruição explode o coração e passa a caminhar por caminhos da escuridão. Quantas vezes as lágrimas vêm do coração, passando pelo túnel das veias, até chegar na saída do olhar que vai lacrimejar, e rapidamente começa a transbordar a bacia dos olhos, que é despejada no deserto do rosto, secando aos poucos, sem o sol de um consolo. As mãos enxugam as lágrimas. Quantas vezes nós mesmos molhamos as nossas mãos com as próprias lágrimas. Muitos alcançam um refúgio para inclinar a cabeça em um ombro amigo, ou até mesmo
repousar sua cabeça sobre os braços de um conforto, e os dedos compreensíveis limpa cada gota de lágrima nas bochechas caladas. Todos nós precisamos de um abrigo seguro em dias de lágrimas. Lágrimas da alma enxugada pelo amor de Deus, porque na dimensão espiritual a matéria de uma carne não pode tocá-la, mas até no mundo divino Deus pelo seu Espírito atinge uma carne que sofre, ou seja, Ele enxuga as duas lágrimas, a da carne e também a da alma. Isso ressoa tão profundamente na vida. Pagamos um preço invisível. As consequências de cada ato sempre mostram um processo que vamos passar novamente pelas ruas das lágrimas. As lágrimas conquistam o mundo com dor e espadas. Sobre os ombros de pessoas assustadas, grito nas lágrimas de vozes escravas, fazendo prestígios para acender no céu dos olhos uma razão de viver. Na ilusão dos sentidos, muitos presos nas lágrimas com tintas transparentes, tentam ver em uma goteja uma saída, experimentando provar das águas da mina, sonhando com riachos de encantos, uma fonte selada de manancial, do Líbano as águas cristalinas, para curar cada lágrima de olhos entristecidos. Quando cada um deixar as lágrimas para trás, os rastros serão apagados, os olhos desenhados em uma face desaparecerá, e a nossa alma o reino de paz alcançará, um despertar belo e eterno, realçando as cartas de uma infinita canção. Dados dos olhos lançam o número da sorte sobre as lágrimas. No deserto de poeiras, as lágrimas são secas, um lugar que ficará vago novamente, porque mais uma vez as lágrimas não pôde vencer um olhar determinado a não se lamentar. Alimentamos a nossa visão com sabores que esquecemos pelo tempo de fome, como gelo por dentro do espaço dos olhos. Quebramos e estilhaçamos em 1000 pedaços de lágrimas, até não sobrar nada de boas memórias, além de um único caco, lembrado por um longo passado perdido. Nos olhos que choram no futuro preenchido, asas das lágrimas voam pelo céu partido dos olhos endurecidos, ofuscando o brilho da luz que se apaga, capturado os olhos de homens e mulheres solitários. No amanhecer do romper que se esvai, diante dos raios de esperança do resplendor das estrelas que caem, na árvore dos olhos, as doces folhas caídas na posse de lágrimas, refletindo o reluzido crepúsculo que não reluz mais, sem as notas de hino nos olhos, neles apenas versos sozinhos, partes de alegrias que chegam ao fim. Existem lágrimas vencedoras e lágrimas perdedoras. A vida passa em cada piscar dos olhos, lágrimas de histórias, e na cabeça de muitos a sua nuca esfria, porque a escuridão começa a avançar no profundo de um olhar. Quantos que olham a vida através de um vidro sujo, os olhos são vestidos de manto escuro, a visão em um buraco obscuro. As lágrimas formam um pulso de águas que cortam os olhos da alma, que enxerga embaçadamente uma luz no fim do calabouço das lágrimas. Lágrimas forjadas de tanto expressar, frases lapidadas em cada olhar,
olhos no silêncio dos seus momentos, olhos na voz do seu tempo sedento. Lágrimas e chuva caem no rosto, as duas são diferentes. Uma vem de dentro manifestando expressões de sentimentos, e a outra vem de fora deixando a pele molhada. Mas as duas são águas, e o poder das palavras na sombra das lágrimas pode salvar uma alma que chora. A faísca do amor de Deus gera uma grande fogueira para te aquecer. Em dias de lágrimas frias, começa a granjear os talentos escondidos, porque o encantamento do Altíssimo já atravessou o universo. E aqui na terra tudo é breve, árvores brotam e morrem, as coisas passam como uma rápida lágrima que se desfaz pelo piscar de um olhar. Há momentos de sorrisos e festas, e também momentos de lamentações com lágrimas. Alguns choram por cada derrota, outros levantam um muro de concreto no coração, travando a sua própria benção. Um círculo transitório a vida mostra, neve cintilante em forma de cristal gélido, congelando cada gota de lágrimas em uma dura face. Carregamos uma espada de diamante no fundo da alma, interligada com uma de vidro, semelhante a cristal e diamante, revelando a água que corta como espada. Recebemos uma dádiva para vencer as gigantes lágrimas, que quer partir no meio a felicidade da nossa história. Não existe nessa terra rosas eternas, medalhas de guerra só para quem vencer ela. Os sacrifícios são válidos para superar cada lágrima que corta como navalha. O nosso mundo interior desmorona em nada quando vem de fora as lágrimas que não se apagam. E assim a fé deixa os olhos de alguém, enquanto eles se afundam na morte das lágrimas que matam. Milhões, bilhões e trilhões de inúmeras almas que choram no terror das violentas lágrimas. Suas formas são torturadas na dor de diversas lágrimas. E qual será a canção dessas almas, acorrentada nas lágrimas dos olhos paralisados, dentro de uma sala oculta, escura e vazia, enquanto as lágrimas de sangue caem e escorrem das paredes de angústia e do teto de dor. Que lágrimas de sofrimento são essas? E cada um de nós levamos o sofrimento de lágrimas em cada lacuna da alma, os parâmetros de aflições que se repetem. Há uma guerra entre o céu e o inferno, e vivemos ela aqui na terra. Todo o mal que o inimigo pode conjurar e toda a maldade que a humanidade pode produzir no coração, sempre haverá lágrimas enviadas para cada olhar. Quantas vezes estamos dentro de um poço infernal, fazendo voto secreto no silêncio de cada ouvido distante, sem dizer uma única palavra, porque já falou as lágrimas. Os céus se separam para na folha do rosto descer as flamejantes lágrimas. O estrondo na pele que sente, as lágrimas deformam um sorriso, convertendo em cicatrizes invisíveis de tristezas vividas, dissolvendo os sonhos escritos por causa das lágrimas malignas. As lágrimas guiam e ensinam na trajetória de cada dia. As lágrimas escolhem um olhar para estar, e quando isso acontece na nossa vida, se sentimos fracos, frágeis e lentos para não mais chorar. E quando alguém parte para nunca mais voltar,
Sua face das costas rola uma sombra de pequenas lágrimas, pois uma vida foi levada pelas lágrimas da morte. O que restou é apenas uma foto de retrato na parede de um quarto, e sempre, em algum momento, aquele ser lembrado por alguém que tanto o amava. As palavras saem em formas de lágrimas, exaltadas, e assim a garoa de lágrimas que cai na lembrança deixada. Isso significa que todos nós um dia vamos sentir as lágrimas de cada memória que marcou a nossa história. Em um caldeirão negro mergulham as lágrimas do desespero, porque muitos colocam uma lente nos olhos para com uma nova cor em cada olhar, cobrindo as pupilas para não se alterar. Mas a verdade é que fica embaçado pela onda de lágrimas no mar de cada olhar. Ninguém escapa da emoção de uma lágrima, seja na penumbra da noite ou até mesmo na penumbra do amanhecer. Mas as lágrimas vão aparecer. Tem choros que duram noites longas, formando oceanos de lágrimas em dias constantes. Como podemos esquecer as lágrimas se elas estão dentro de nós, só esperando o motivo da sua saída no olhar? Libertamos as lágrimas quando os nossos sentimentos são desfeitos, através das emoções que vibram no coração. As lágrimas estão presas, só esperando as portas dos acontecimentos se abrirem. Quantos olhos que perderam o sol e apenas as trevas foi deixada, e desta forma vêm as escuras lágrimas, porque os olhos fechados também choram. As nuvens se dissiparam dentro dos olhos tampados, que pelas cinzas são levados, porque não é a duração dos olhos, mas a profundidade das lágrimas. As lágrimas carregam um grande mistério. Quantas lágrimas escreves histórias sem precisar de uma caneta e uma folha em branco. Enredos são feitos por lágrimas puras, sem cor elas escrevem palavras por cada lágrima. Lágrimas vivas nos conduz para a estrada da vida. Lágrimas mortas puxa os pés para uma regressa cova. Quem fará o nó das lágrimas ser desatado na história, se cada um de nós carregamos dentro do nosso ser uma fonte de água, cujo nascimento são das lágrimas. Isso é algo que nunca acaba, porque as lágrimas são passadas de geração em geração. Deus criou cada coisa, um mistério sem resposta, uma mensagem, um aviso e um lembrete, testificando que as lágrimas são eternas nessa terra. Lágrimas faz o sangue se arrepiar e o coração a chorar. Lágrimas faz os ossos se estremecer e os pensamentos chover. Corroído de resistência quando perdemos algo importante, as lágrimas se apresentam no palco do olhar, acumulando tristeza na cidade dos olhos solitários. Pelas lágrimas, muitas janelas dos olhos da alma vivem trancadas como viúvas deixadas. Sonhos sem lágrimas salvam, porque os sonhos nos olhos transformam. Pesadelo nos olhos até dormindo choram, uma realidade crua, como a chuva que cai do céu. As lágrimas marcam nosso corpo,
e deixa marcas invisíveis no nosso rosto. Em tempos deixamos uma lágrima no coração de alguém. Em momentos alguém deixa as lágrimas nos nossos sentimentos. Ou seja, as lágrimas são trocadas. E para muitos, o seu melhor amigo é o espelho. Porque quando está chorando, ele também chora em seu reflexo. Lutamos contra as lágrimas para não chorarmos. Lágrimas do bem nos faz melhorar. Lágrimas do mal nos faz piorar. Tem lágrimas que são escolhidas. Tem lágrimas que são jogadas aleatoriamente nas nossas vidas. Honra das lágrimas não é dada. Honra das lágrimas é conquistada. Muitos não alcançam e pela noite abraçam o travesseiro e deixam as lágrimas caírem escrevendo uma carta. Na apresentação da canção, movendo os lábios molhados sem som, o travesseiro com a água e a cabeça mergulhando na solidão, olhos dentro de um mundo feito de lágrimas. Só consegue visualizar lágrimas e mais lágrimas, porque vivemos em um tempo caótico, carregamos um sorriso no rosto, mas por dentro uma lágrima de sentimentos, pedaços de fragmentos na tela dos olhos, as lágrimas fluindo e quebrando como as ondas da praia. Isso prova que a paisagem dos olhos é atacada pelas lágrimas. Carregamos uma ilha branca nos olhos nublados, aonde em tempos vem o nevoeiro do desespero. E nessa hora, a neblina tira a visão e os olhos solitários no subsolo das lágrimas. As lágrimas, elas não gritam, porque sabem que ninguém vai escutar a sua voz no silêncio dos seus respingos. Mas ela sussurra pela pequena candeia que está se apagando ao cair dos olhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos seguem as lágrimas do sofrimento eterno, mas muitos é conduzido pelas lágrimas da salvação, que ultrapassou o próprio destino, pois Deus já deixou escrito aonde cada um de nós derramamos lágrimas pelo seu Filho Jesus Cristo, porque o próprio Mestre derramou as suas lágrimas em sangue por amor. Quantas vezes tropeçamos, se arrastando pela lama da vida, para estender as mãos para quem está caído no chão. Lágrimas escorrem pelas bochechas do rosto, enquanto caímos de joelho no pó da terra. A nossa face vai lá embaixo em forma de esperança, para Deus socorrer aquele a quem tanto amamos. Pedimos um sinal de fé, porque todo herói acredita na salvação. Gritos que ecoam pela escuridão, enquanto os reféns pelo medo tentam agarrar nos ombros da coragem, pois ninguém quer morrer nas trevas. Mãos trêmulas mergulham nas profundezas da fraqueza, porque todo herói tem o seu momento de solidão, mas por ter um forte coração, o desejo de ser importante para si mesmo, e por tal brilho de vencedor,
fazendo reluzir nos olhos daqueles que estão em sombras de morte, a enxergar a clareza do espelho que reflete o resplendor da vida. Um herói carrega a luz nos olhos, e quando um herói está caído, seus lamentos enchem os céus escuros em um cenário de guerra, aonde sua visão alcança a honra de lutar por cada um que precisa da sua ajuda. É por isso que mesmo feridos, nós salvamos quem está em perigo, para depois alcançar diversas emoções da canção que emergem da equação da música de felicidade, afastando qualquer imagem de espécie de tristeza. O herói da vida está dentro de cada um de nós. Somos corajosos pelo fato de viver. Cristo, o grande herói que passou pela terra, deixou como cartas os seus rastros eternos, contendo a esperança do passado milênio que quebrou as barreiras do tempo, para que no presente oportuno um povo pudesse viver para ver o próximo nascer do sol, e pelo seu alto sacrifício de herói nos deu a chance de trilhar em cada jornada de cada futuro, selando nosso destino com a nossa própria história. Somos heróis da fé, somos heróis por cada sonho sonhado, somos heróis de legado que vivemos, somos heróis para proteger cada sentimento. Jesus Cristo é o herói de cada pensamento que foi resgatado do escuro além. Um herói que mostrou o verdadeiro caminho de paz para cada alma. É por isso que você tem que ser o herói da sua casa, o herói da tudo que tem para superar as linhas das dificuldades. Escreve acima delas uma bandeira de paz, batalhando firmes por um sorriso no coração da humanidade. Quantos semblantes vazios preenchidos pelos lamentos e pelo silêncio do sofrimento, mas a alegria vai chegar pela presença do herói. O poder drena no corpo espiritual para combater o mal, e nas regiões celestiais temos armaduras e armas para lutar neste mundo, aonde a luta não acontece contra a carne e o sangue material, mas sim uma luta celestial, seres na forma de espírito, uma luta infinita. Todo herói precisa de uma ajuda divina, pois as nossas guerras são ocultas e invisíveis para os olhos que vê, mas o coração sente. A nossa alma vive as batalhas de mão dadas com o Espírito Santo, acreditando que a espiritualidade vai salvá-la. Um anjo mensageiro se torna um herói pelo envio da sua mensagem. Um anjo guerreiro designado a defender uma família dos ataques do inimigo é considerado um herói para o céu e para aqueles que foi socorrido pelo mandado de Deus. Em fases da vida, quantas lágrimas pingando, migrando de bochecha para bochecha, o sussurro manifesta calafrios através das palavras camufladas nas lágrimas silenciosas, com os dias esparramados no chão de cada canto, muitos com um buraco fumegante em seu peito exala o cheiro da derrota, porque aos poucos sentem que foram atingidos pela decepção, e no quarto escuro somente a morte acompanha, perdidos na expectativa de um herói chegar e salvar.
para que finalmente acabe a tortura obscura. Essas coisas acontecem em todos os momentos, e você vai ajudar pelas instruções deixadas pelo amor do majestoso herói que um dia aqui passou. Isso significa que você tem ao seu lado o maior herói, e ele vai te fazer ser um nobre herói para salvar as casas que choram. Nossa recompensa será uma entrada triunfante no último dia, da morte para a vida eterna, em um lugar no céu, muito além do universo, conhecido pelos homens terrenos. Existe uma dádiva para cada herói honrado pelo sangue derramado. O herói observa o desenrolar dos eventos no caminho, montando suas estratégias para não fracassar em meio à guerra, marcando em seus passos uma resistência épica, não sucumbir nas feridas abertas. A sua ação é receber golpe após golpe, para que cada inocente possa escapar sem se machucar. O herói, mesmo ferido, luta com forças que não tem, enquanto ao seu redor seus olhos alcançam um civil que precisa ser salvo. O herói não tomba no chão. Se for morrer, vai ser pela honra da proteção, dando a sua própria vida como escudo, concretizando a sua predestinação. Um herói vive e morre com um coração bom. E na sua vida de herói, enquanto o mundo queima e os céus choram as chuvas, destroços de chamas e brasas na guerra infernal, passando como uma tela diante do teu olhar. Os quatro cantos dela, muitos compartilhavam um momento antes de abandonar a causa de lutar. Você viu muitos jogando tudo para o ar, e o vento levou, e o vazio em você ficou, porque como um herói você se sentia no dever de salvar e proteger as pessoas que você ama no seu viver. E isso te afundou no desânimo por cada dor, e você precisa de um ânimo de herói, aquele que aflições aqui passou, desceu do céu para a terra, conheceu o herói que o mundo rejeitou, mas venceu tudo pelo seu amor, cumpriu sua missão em sua passagem, e da terra retornou para o céu a sua morada. Você precisa ser o que nasceu para viver. Os motivos estão nos pergaminhos feitos pelo herói chamado Jesus Cristo, o único escritor do teu livro. Em sua capa tem um lindo título que diz: você vai vencer em nome de Cristo. Passará pelas cinzas, trazendo para muitos as cores da vida, porque ser um herói, cair e não conseguir mais levantar, uma guerra está perdida, um coração destruído, uma esperança esquecida. É por isso que um sinalizador acendeu na lacuna da sua alma, e você retendo o dilúvio das mágoas, porque a barragem se rompeu e a angústia no teu ser apareceu. E você emitindo as palavras como uma profecia da sua própria vida, achando que seria o fim de uma era heróica. Mas não se engane, porque já foi decretado que você vai ser um herói que vai vencer cada oponente, porque você não vai morrer como um covarde e um perdedor, mas terá a morte de um herói vencedor.
A terra da sua guerra tremia, e relâmpagos trovejavam no céu, mas o medo não te engolfou, porque você carrega o escudo do amor. O herói sempre levanta e o vilão cai no chão. Desta forma, a festa ficará abalada, pois o mal não vai comemorar, o bem sempre irá vencer. É por isso que você usa a capa do bem, vivendo pela justiça divina. A sua jornada não termina aqui, ela está apenas começando. O fim desta vida é o começo de um novo plano para o viver em outro amanhã. A cortina deste mundo será rompida para desvendar uma nova vida. Memórias serão recuadas, margens brancas revelará um país celestial, porque para nós chegará o dia em que a tempestade irá passar, a guerra vai acabar, tudo vai mudar, sacrifícios, coragem, ficarão salvos no memorial de cada coração. E em cada geração saberão que heróis da vida viajaram pela escuridão em memória de Cristo por sua missão, conduzindo muitos pela luz da salvação, enobrecendo uma verdadeira inspiração que permanecerá como o brilho de cada constelações. Heróis da fé que com suas próprias histórias escreveram na carta da vida, depositando no correio do tempo, viajando nos séculos do universo, com a esperança de um dia chegar nas mãos de Deus. É por sua leitura que vai aceitar cada herói que viveu na terra em nome do céu. Em algum lugar, lá no fundo da nossa cabeça, temos traumas de cada batalha, que se manifestam como uma onda imparável nos momentos deixados, trazendo a sensação de flechas alojadas no coração e nos pés, espinhos cravados com gotas de sangue no chão. E nessas horas precisamos de uma solução. Pedimos ajuda para o herói do nosso coração. Nosso socorro é bem presente, porque temos a convicção que Deus capacitará cada herói em seu devido lugar. É isso que nos faz acreditar que numa noite o herói chora, mas pelo amanhecer ele sorrirá. Dedicamos o nosso último suspiro pela causa e pela casa da verdade. Assim reservamos um instante para lembrar de cada personagem heróicos que já se foram, com suas jornadas separadas, se separaram, e nós também vamos nos separar aqui. A história de um herói sempre é transmitida pela voz da vida, uma habitação sem fim. A verdade é que os ecos do passado nunca sejam esquecidos, porque eles vivem em cada pergaminho rolado no destino do futuro de cada caminho. Em dias de lágrimas, guardamos as alegrias dentro de uma caixa silenciosa, deslizando as nossas emoções partidas, até encontrar as ataduras escarlates encharcadas de lágrimas. É nessa hora que começamos a escrever uma carta para a felicidade, com o papel do coração e a caneta dos sentimentos. Sem pensamentos, começamos a relatar uma nota manchada de lágrimas que sangram a alma.
porque todos os dias estamos em guerras. A espada cobra o seu preço. Quando falhamos, já estamos novamente de joelhos, porque até o herói precisa de algo maior do que ele mesmo. Ou seja, precisamos experimentar cada agridoce dos processos contínuos. Só assim, para ver o sol poente nascer, lançando um tom dourado em cada diário. Somos heróis, somos iluminados. O fardo deste mundo não permite relaxar. Enfrentamos gentilmente as dificuldades de cada etapa, porque já fomos desnecessários, mas agora fomos escolhidos por um propósito maior e selado. Agimos como escudo na frente de muitos, mas somos esfaqueados por trás. Infelizmente, o herói é traído por muitos que foram socorridos, os quais esquecem que o homem é como um sopro. Seus dias são como a sombra passageira que, sussurrando a própria vida, mostra que nem toda alma tocará no céu. Expressamos na linha do herói que estaremos sempre juntos pela união, enquanto muitos livros contêm uma massa de palavras rasgadas, desencorajando a sua fala. Nós escrevemos com a nossa própria vida no livro do destino, com letras de coragem, revelando as palavras sagradas que da alma corta como uma poderosa espada. O final de uma estrada nos levará a outra. Somos heróis da vida. A paz de Deus criará coisas belas como rosas em sua terra. A arena da vida espiritual, um palco no mundo, aonde combates mortais acontecem no coliseu de cada gladiadores, que lutam pela esperança de alcançar a liberdade da alma. Passamos por guerras e desastres naturais, barreiras são derrubadas no caminho da jornada. Parte da estrutura de cada combatente ornamentada de coragem, para duelar na arena do massacre. Pela fé, reverenciamos a Deus em cada batalha infinita na enorme arena da vida. Somos rodeados pela plateia na arquibancada de cada guerra. E quem tem a melhor visão da arena, a não ser Deus, ele vê cada guerreiro que luta sem medo contra os leões da morte, as feras do pecado. Com o passar dos séculos, o sangue de muitos valentes continuam a derramar. E no decorrer de novas gerações, dia após dias, continuamos a lutar. E ao passar do tempo, quantas construções de arenas se formam no nosso espaço, preenchendo novamente a peleja de dores, aflições e sofrimento de lágrimas. Uma arena eterna, e todos nós passamos por ela. Filas imensas por todo o caminho, seguindo em frente o seu destino. Histórias que serão lidas e contadas, enredos como o museu do passado,
Ao passar do tempo serão apagados. Em cada época surge um legado. A luz no local de um soldado que venceu, e a escuridão de um lutador que perdeu. Todos nós deixaremos uma carta na vida, escritas pelo próprio Espírito, de homens e mulheres que lutaram pela verdade. Diante da entrada dos portões, o silêncio no olhar, porque mais uma vez vamos batalhar como gladiador na arena do combate, com lanças e espadas, para proteger a nossa alma. E pela vitória são abertas as portas das prisões ocultas. Diante do público dos momentos, o sorriso aparece pelo suor de tanto guerrear. Um verdadeiro gladiador arrisca tudo para morrer com honra. Quantas vezes se perdemos nas estações da arena, pois não sabemos o que vamos enfrentar à nossa frente. Atravessamos tantas ruas em busca de sonhos, mas os nossos passos são seguidos pelos pesadelos do caminhos. Guiados por uma força sobrenatural, marchamos pela trilha invisível da guerrilha, mediante a uma paisagem monumental, pela obra criada, pela própria vida. A imagem da guerra é bonita, mas muitas vidas perdidas. Eras que foram esquecidas, esmagadas pelos punhos impiedosos da vida. E sobre toda a terra da arena da vida foi banhada pelo sangue de Jesus Cristo, selando seu amor no coração da terra. É por ele que vamos vencer a guerra. Só de pensar o quão tenebroso foi o sacrifício de Cristo, temos que se esforçar para viver cada pergaminho rolado. Quantos que pedem piedade e imploram por ajuda, cansado das lutas, com o corpo destruído por dentro, aguardando a morte que resta, porque muitos não carregam mais a força de se reerguer. Caídos no chão, só conseguem estender as mãos. A espada corta sem misericórdia. É aterrorizante os movimentos da morte, o impacto que causa dor e desespero na vida daqueles que leva as flechas das derrotas no peito. Para ser um campeão, temos que lutar com determinação. O céu é a grandeza, como um brilho que reluz nos nossos olhos. Toda vez que olhamos para cima, mesmo dentro da arena do combate da vida, acreditamos na força que vem de Deus. Lá de cima e aqui embaixo, na terra, são muitos julgados, e vemos o cenário da grande guerra. E condenados que foram, e assim passamos pelo terror do Coliseu da morte, gritos que rapidamente são esquecidos pela maldade de cada inimigo, terremotos na terra de muitos corações, faz tremer as emoções, explosões na mente, se desfaz os pensamentos. Mãos cansadas não têm forças de levantar uma espada. São acontecimentos que se manifestam a todos os momentos. A arena da vida compõe as páginas mais sombrias, um registro de crueldade que mancha a história de cada livro pelo mundo. Quantos que caminham pela arena da morte por carregarem tantas enfermidades, uma maldição de lembranças ruins
um lugar onde o sangue de inocentes derrama como as ondas do mar. Muros de dificuldades dentro da arena do combate, e por fora são levantados muros de lamentações, e mesmo com o contraste elegante causado pela lua, não há beleza e nem ternura. Enquanto cada um luta na arena da vida, o suor se mistura com o silêncio. Em momentos aonde achamos que está difícil, o semblante marcado pelo tempo de cada minuto que respiramos. Então lembramos que não podemos deixar os nossos inimigos nos destroçar, porque temos uma alma que vive aqui e em cada passo ecoará para sempre na eternidade. A armadura montada e fechada, nela contém os traços de um gladiador celestial que luta, feita para você lutar sem medo e assim não morrer. Escudo que cai do céu no meio da arena, você precisa se proteger, porque somos gladiadores da esperança. A cena mostra o fim, mas pela esperança, o próprio fim não existe para aqueles que carregam o sangue de Cristo em suas veias. Isso significa que dentro de nós está a forma divina para combater o mal que tem o poder sanguinário neste ciclo infinito. A ópera são os gritos de cada ser ferido no coliseu pelas mãos do inimigo. O dedo polegar de salvar não existe na arena, porque o combate não tem piedade. O gladiador derrotado, o preço da sua recompensa é a morte. Muitos compram ingressos para assistir à luta do seu próprio irmão, apostando suas maldades para ver um inocente morrer na arena do combate. Gravemente somos feridos pela espada do destino, a multidão na arquibancada julgando, mas você continua lutando. Um coração nobre e leal pelo Rei Divinal, escravo pelo mundo, mas também você é um guerreiro de Cristo. E a coroa que você serve foi designada a te honrar na arena da vida. O sinal do santuário já foi dado quando você caiu, mas por Deus você foi levantado. Gesto de santidade, você é um soldado de verdade. O símbolo da arena original revela a vida e a morte no caminho do gladiador. Somos prisioneiros de guerras, cada um de nós. Ninguém escapa, porque ela está em toda parte. Um contrato que assinamos com letras de sangue, colocando a nossa própria vida na disputa da luta da arena da vida. Somos obrigados a vender a nossa liberdade pelo período de toda a vida terrena. A fé que nos motiva consiste em sermos livres em cada luta. A coragem fez cada um de nós a ingressar na carreira certa. Emoção do combate mortal, lutas violentas. Alguns lutam pela vitória, outros por riquezas, a fim de perder a própria alma. Comovente e impactante é a história de gladiadores que lutam pela glória. Derramamos o nosso sangue em defesa da fé, mesmo que os leões a cada dia estejam famintos, você por Deus está protegido. Sarjetas estão abertas e as bestas feras querendo te devorar na arena da guerra. Não tem como correr,
não tem como fugir. Tudo ao seu redor e de redor está trancado. Você vai ter que enfrentar os leões e os gladiadores dos pecados. Eles trazem a destruição para matar o teu coração com a lança da escuridão. Mas dentro de você foi selado uma luz como de 1000 estrelas, escolhido por Jesus Cristo, o escritor do teu pergaminho. Ou seja, você está ornamentado pelo véu celestial. Isso mostra que você carrega uma força espiritual. A arena da vida não foi congelada no tempo. Em cada segundo, vivemos ela em cada momento. Um dia lindo com o céu azul em seus raios do sol. Mas sempre sentimos o frio passando pelo nosso ser, porque mais uma vez temos que entrar na arena para vencer. Vencer ou perder, viver ou morrer, vale a pena pelo legado que tanto queremos viver. Em situações recorrentes na peleja, nos deparamos com os gigantes. O céu de trevas dos inimigos. Cansados lutamos na arena, e assim ouvimos as vozes dos inimigos que gritam. Os sonhos são esquecidos, porque vivemos nos pesadelos, aonde a realidade de fato mostra que crianças e jovens devem lutar para se salvar, porque não podemos proteger a todos que amamos. A arena é pintada de sangue, sem misericórdia. Ela apaga muitas histórias, tocando a canção do sofrimento. Ao passar do tempo, é aniquilada pelo esquecimento. Isso mostra que não dá para evitar a arena da vida. Dentro e fora da nossa jornada, é algo que temos que passar, e por Deus nós vamos atravessar, pois chegará o dia em que deixaremos a arena da vida. Cada um deixará uma parte para trás. Uns deixarão os seus filhos, outros deixarão os livros. Um quadro na parede da sala será removido. Uma casa construída será destruída. Todos nós que passamos por essa vida, plantamos um jardim no campo da terra. Com as próprias mãos lançamos a semente, com os dedos tocamos no fruto que cresce em cada tempo determinado. Em vida, passamos pelas colheitas de cada rosa, beleza, perfume e espinhos, porque como jardineiros só queremos florescer a nossa alma em um alto refúgio após a morte. Muitos olharão para os seus rastros e caminharão pela luz de uma nova canção, seguindo a mesma melodia que tomou conta da sua vida. De geração para novas gerações futuras, o decreto de um grande gladiador, que cuja espada lutou bravamente pela salvação da alma. Somos sedentos por justiça, somos movidos pelo Espírito, somos designados a lutar no império da vida. A vida de um soldado é simples, ele sabe a hora de partir, carregando as virtudes de um verdadeiro vencedor, cumprindo seu dever com o seu eterno amor. Somos valentes para viver. Em cada dia que vivemos, nos tornamos mais valentes. Na prisão do mundo, você foi tirado como escravo para se tornar um gladiador em busca da consagrada liberdade. Guerras e lutas
Você enfrentou as espadas, escudo do teu adversário, redes malignas, tridentes das trevas, lanças de morte, cavaleiros amontados em cavalos, carros de batalha, feras e tantos demônios do inferno. Uma imensa escuridão, você como uma luz passava e está de pé pela palavra, pois Deus é o pastor que guarda a tua alma. Pisará em uma terra fértil, onde o clima é agradável, um espetáculo de paz divina, porque você é um combatente na arena sangrenta. Gladiadores são obrigados a lutarem, e nós nascemos para lutar. Temos uma dívida com Deus, pegamos a nossa vida emprestada com Ele para viver uma missão, honrar o nome dele na arena da vida. O nosso corpo voltará para a parte esquecida pela terra. O nosso espírito se encontrará com o Criador, que nos formou desde o princípio. Então a nossa dívida terá sido paga, pois o fôlego de vida que Ele nos concedeu será devolvido para uma nova obra. A arena da vida passará, e depois que tudo se findar, sonhamos que no céu pela fé cada um de nós vamos entrar.